Salve galera! Nesse vídeo a gente vai conferir aqui os jogadores que, terminando o ano de 2024, né, ficaram sem clube para 2025. E aí nessa lista, só jogadores de nome, jogadores que já jogaram internacionalmente em grandes clubes da Europa, inclusive jogadores que passaram pela seleção brasileira. Então, bora conferir. O primeiro jogador da lista é o Fernandinho. Fernandinho que encerrou o contrato aí com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não se interessou por renovar. É um jogador caro, né? Que antes estava no Manchester City, veio para o Atlético Paranaense, enfim, ficou machucado ao longo dessa temporada. E aí, terminando o contrato dele, está sem clube atualmente. É, Enfim, até já ressaltando para vocês que eu vejo que muitos desses jogadores teriam espaço aqui em clubes da primeira divisão, né, e até alguns em clubes grandes, né, da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como vai ser aí o desenvolver dessa história, né, da história de cada um deles, porque tem um empecilho grande que é a questão salarial, né? Embora não tenha contrato, não precise tirá-los de clubes, de outros clubes, mas tem a questão salarial que pesa demais e, assim, esses jogadores teriam que aceitar uma redução salarial, né? Ou então, que acaba, no fim das contas, muitos deles procurando uma opção aí fora do país, em futebol, em times, em países com menos expressão no futebol, né? Então vamos ver. Primeiro aqui é o Fernandinho, o segundo que a gente tem na lista é o Marcelo. Marcelo que terminou o contrato dele, na verdade que rescindiu, né, amigavelmente com o Fluminense, depois daquela briga lá com o Mano Menezes, e depois tá aí de bobeira. Enfim, tá com a vida ganha também, né? A gente tem que falar isso. Outro jogador é o Marcelo, que tá aí de bobeira, seria um lateral esquerdo, mas a gente já percebeu, né, pela postura dele, depois que ele retornou, veio para o futebol brasileiro, depois que saiu da Europa, a gente percebeu aí um jogador Marcelo com certa marra, com ego aí muito inflado, enfim, jogador difícil de lidar. Então, além da questão de salário, como é comum para todos esses jogadores, tem essa questão aí pessoal também, que pode comprometer qualquer elenco, pode comprometer qualquer relação aí com o treinador, com outros jogadores, né? Então, bora lá para o próximo. O próximo que a gente tem aqui é o Davi Luiz. Davi Luiz que não renovou com o Flamengo, mas teve até interesse aí de outros clubes. O Vasco teve interesse, o Fortaleza, né? Então, um jogador aí que está com mercado, enfim, teve até algumas sondagens por ele, mas tem a questão salarial que pesa bastante. Então, Davi Luiz ainda está sem clube, aí já com mais de 35 anos, né? Se eu não me engano, Davi Luiz tá sem clube, Davi Luiz. O outro jogador é o Diego Costa. O Diego Costa que jogou pouco pelo Grêmio, né, assim como tinha jogado também pelo Botafogo no ano anterior, só que no ano anterior ele chegou para ser reserva do Tiquinho Soares, né? O Tiquinho Soares estava em grande forma, então foi difícil para o Diego Costa ter um espaço no Botafogo. No Grêmio ele chegou a fazer gols, tá aí ó, comemorando contra o Flamengo, mas eu acho que teve questões de lesão, é um jogador também que já tem uma certa idade, enfim, não continuou no Grêmio. O Grêmio, inclusive, está precisando de atacante, precisa de um nome aí, um goleador, depois da saída do Luis Soares no ano passado, no ano retrasado, 2023, ficou carente essa posição no Grêmio. O Grêmio precisa de um nome para o técnico inteiro que chegou, né? Vai treinar o time em 2025. Outro atacante aí, será que seria bom pro Grêmio? Vargas, que sempre foi reserva no Atlético Mineiro, entrava assim ao longo dos jogos, né? Sempre foi um cara que é, participava pelo menos no segundo tempo, nos jogos que o Atlético Mineiro mesclava o time, era um cara que jogava, mas era um cara que já estava bem longe do auge, né? Ainda é o atacante titular da seleção chilena. Enfim, pode ser que ele volte lá para o Chile, tenha uma oportunidade no país de origem, né? O Vargas. Mas enfim, até para o Grêmio que a gente acabou de falar que está precisando de centroavante, talvez seria até um bom nome, né? Mas eu acho que o nome para compor elenco, para ser o centroavante titular, não acho que é por isso que o Atlético Mineiro também já descartou e vendeu o Paulinho e também está sem o Vargas.
Outro nome aqui, o Felipe Melo. Felipe Melo, que jogou alguns anos no Fluminense, né? Já tinha jogado no Palmeiras, mas parece que agora a carreira dele está indo já pro fim. Não sei se ele vai conseguir algum time aqui do Brasil, talvez vá para fora. Acho que o intuito dele ainda não é parar, mas é outro jogador aí. A gente já tem um time aqui forte, né? Tem lateral, tem volante, lateral esquerdo, zagueiro e tem atacante. Tá faltando só meio campo. Tem o volante, né? Tá faltando só meio campo de criação. Marçal que teve sondagens aí do Fluminense e de outros clubes, mas ainda tá sem time. Jogou aí pelo Botafogo em 2023, jogou em 2024. Em 2024 perdeu espaço com o Cuiabano, perdeu espaço com a chegada do Telles, Alex Telles. Então, o Marçal também tem oportunidade. Eu acho que eu vejo que ele caberia bem em um time brasileiro. A gente já falou de algumas posições, né? Só falta o meio-campo, mas também tá faltando o goleiro. E a gente tem goleiro aqui, o goleiro Walter, que aqui ainda tá com a camisa do Corinthians, mas ele jogou aí as últimas temporadas pelo Cuiabá. Ele optou por não renovar, não ficar na Série B com o Cuiabá. Tá tentando outro espaço aí, mas não sei se ele consegue espaço em clube de primeira divisão, não. Talvez fora do país, né, um clube menor fora do país. É um goleiro que também já é experiente, não é novo. Não sei, talvez seria até interessante de continuar no Cuiabá, né? Tinha idolatria por lá, enfim, era reconhecido pela torcida. É, ele decidiu assim para a carreira dele que tenha sucesso aí o goleiro Walter. E a gente vai pro René, que também essa informação me surpreendeu, que o René ficou alguns anos no Internacional, jogou no Flamengo, depois jogou no Inter, né? Sempre como titular. Ele que foi um jogador assim que sempre foi questionado pela torcida, questionado pela imprensa, né? Um jogador que nunca foi unanimidade, mas sempre foi basicamente assim, teve a carreira dele como titular nos times onde passou, seja Sport, seja Flamengo, seja o Inter. Então o René aí tá à procura de um clube. O outro jogador é o Nicão. Nicão que passou aí por alguns clubes, acho que antes do Atlético Paranaense estava no Cruzeiro, mas não conseguiu se firmar. O Cruzeiro, com essa renovação toda, já tinha se passado ele para o Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense também chegou a jogar como titular, mas também não se firmou, não mostrou o Nicão lá, que se destacou tanto no Atlético Paranaense, né? E é um cara aí que tá de bobeira no mercado. Não sei se algum clube se interessaria por ele. Acho que é um jogador muito específico ali, é um jogador muito marcado, manjado, né? Cara, parece que é aqueles jogadores de uma jogada só. Não curto tanto o Nicão. Aquele jogador que só joga ali pela direita, puxa para a esquerda, chuta, tem chute forte, mas chute forte nem sempre é certeiro. Enfim, não curto tanto o futebol do Nicão, não. Outra que é um zagueiro que foi procurado até pelo Vasco, Maurício Lemos, que já estava com uma situação estranha lá, estremecida com o Atlético Mineiro, questões de salário, recebimento. é, Enfim, Maurício Lemos não deve ficar no Atlético Mineiro. Vamos ver, acho que é um zagueiro também que tem mercado no futebol brasileiro. Outro jogador é o Mariano. Mariano que já está encerrando essa carreira, né? Acho que ele ficou livre de mercado, mas acho que ele já está para encerrar. Era até interesse dele. Que por sinal é um excelente jogador, um jogador experiente já, não tem aquela vitalidade de lateral como ele tinha, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando ele até foi campeão brasileiro pelo Fluminense, mas é um jogador excelente, um jogador inteligente, um jogador que marca bem, um jogador é, raçudo, um jogador que tem experiência, né? O cara que é um que cria mesmo, o cara que sabe os atalhos ali do campo. Gosto desse jogador, gosto bastante. Outra aqui para a zaga é o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta que estava no Bahia, mas não se firmou. O Bahia que precisava de jogadores para a zaga, ainda precisa. O Vitor Cuesta não se firmou no Botafogo, não se firmou no Bahia. Tá livre aí, chegou a ter destaque só no internacional, né? Vamos ver qual vai ser o futuro do Vitor Cuesta. Talvez algum clube sul-americano seja interessante para ele. Outra aqui é o goleiro Rafael Cabral. Rafael Cabral que perdeu espaço com a chegada do Cássio, tinha sido emprestado para o Grêmio, não foi utilizado. Enfim, agora ficou aí sem clube, sem contrato. Vamos ver qual vai ser o futuro do Rafael Cabral.
os times que estavam procurando goleiro já estão se acertando, né? O Vitória se acertou, o Ceará contratou o Kehler. Eu acho que o Rafael Cabral aí vai ter que procurar um clube talvez fora do país, um clube menor, mas é um goleiro caro, né? Um goleiro experiente, jogou fora do país. Talvez seja melhor para fins salariais ir para fora do país. Allan Kardec é outro atacante que deixa o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro a gente já falou do Vargas. Teve o Paulinho, que saiu também, mas está indo para o Palmeiras. E o Allan Kardec sem salário. Allan Kardec também que não se firmou, entrava jogo ou outro, entrava menos que o Vargas. É, enfim, o Allan Kardec está sem clube. Eu não sei se ele vai ter oportunidade em outros times, não. Vamos aguardar. O goleiro Muriel, que não jogou no Fluminense, foi pro Vitória, também foi para reserva, não jogou. O Vitória que está até procurando outro goleiro para ser reserva, né? Renovou com um goleiro titular, que eu esqueci o nome, mas está renovado. Rodrigo Caio, olha, tem uns grandes nomes nessa lista, hein? Rodrigo Caio, que não se firmou no Grêmio, se machuca demais o Rodrigo Caio. O Coritiba tinha interesse nesse jogador, mas o Coritiba ainda tá ali sondando, né? É um jogador assim que tinha tudo para ser um nível Europa, mas infelizmente por causa das lesões, né? Ele não se firmou. E por último não, quase fez. Por último sim, por último aqui fechando Luiz Adriano. Luiz Adriano que não foi bem no Palmeiras, não foi bem no Inter, foi com Vitória, também não jogou, ficou como reserva lá do Alejandro e tá sem clube aí, assim, acho que carreira, fim de carreira ruim pro Luiz Adriano, né? Jogou na seleção brasileira, jogou na Europa, teve destaque, teve protagonismo, e aqui voltando ao futebol brasileiro, não conseguiu destacar nos clubes por onde passou. Então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção. São esses jogadores, levantamento bacana que o Globo Esporte fez, e a gente fazendo aqui a repercussão no canal Futebol com o Manuel. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Até a próxima. Obrigado.